Fala galera, estamos entrando aqui no nosso quinto episódio da série A Virada e nessa aula de hoje eu vou passar um conteúdo muito interessante aqui para os meninos e vocês terão a oportunidade de aprender também sobre tomada de decisão na hora de colocar as campanhas no ar, na hora de escalar, na hora de reduzir orçamento, o que fazer quando a situação está ruim e o que fazer quando a situação está boa também, quando testar mais criativos, quando atolar o pé no acelerador, né, aumentar o orçamento, quando reduzir, quando manter as campanhas do jeito que estão. Eu vou entrar nesses temas com eles e vocês que estão acompanhando aqui a nossa série poderão pegar também essas habilidades que é muito importante para forjar um bom gestor de tráfego e para vender múltiplas ofertas em mercados diferentes, né, entendendo os conceitos de como conduzir as coisas ali ao longo dos dias e semanas à frente das campanhas, beleza? Então convido vocês a ficarem comigo aqui nessa aula e ir comigo ali para o Flipchart, onde eu vou dar este conteúdo. Então pessoal, vamos começar aqui a nossa aula sobre tomada de decisão. Nesse primeiro momento eu vou explicar aqui sobre tomada de decisão em duas fases nas campanhas dentro do Facebook Ads, tá? Testes de criativos e teste de público. São momentos diferentes e a ideia aqui é a gente entender o que fazer e como fazer. Então eu vou simular alguns possíveis cenários aqui de teste criativo, de campanhas e também em fase de teste de público, para que vocês consigam ter uma clareza na hora de tomar as decisões. Então o primeiro é isso aqui, ó. Fase de teste de criativo, tá? Primeiro ponto. Digamos que a gente esteja testando 3 criativos, tá? O criativo A, o criativo B e o criativo C. A gente subiu uma campanha, teoricamente para uma oferta validada, tá? Eu não vou colocar aqui um cenário de teste do zero, porque aí entrariam outras métricas, mas eu vou focar aqui em uma oferta validada, como por exemplo essa que vocês estão tendo acesso aqui no nosso desafio, na nossa série. Então testando 3 criativos diferentes para uma oferta validada. Então qual que é a ideia? É tentar fazer com que 1, 2 ou 3, ou todos eles, façam vendas com CPA ideal. Se a gente conseguir encontrar 1 dos 3 criativos aqui que funcionem bem, tá ótimo, a gente vai escalar esse criativo. Se a gente conseguir encontrar 2 ou mais, melhor ainda. Então eu coloquei aqui um cenário de 3 criativos, geralmente a gente testa 5, 6, 10 criativos, mas aqui eu coloquei um cenário mais conservador, tá? Digamos que a gente suba a campanha aqui, ó, e geralmente é isso que acontece, a gente sobe a campanha com um ticket médio para cada um dos criativos. Isso num cenário em que a gente quer ser um pouco mais agressivo, porque daria para começar com menos orçamento, com meio ticket, por exemplo. Nesse cenário aqui eu vou colocar que seja um ticket. Então digamos que a gente venda a oferta aqui a $27. Vamos colocar aqui um ticket médio, R$97 nesse criativo, de orçamento, 97 nesse e 97 nesse. Otávio, qual o formato da campanha? Indiferente. A ideia é que a gente consiga gastar a mesma verba nos 3 criativos. Então, nesse cenário aqui, eu vou pensar que é uma campanha ou 111 CBO, por exemplo, ou ABO, ou então uma campanha ABO com 3 conjuntos. Também tem esse modelo, e é o modelo que eu vou utilizar aqui para exemplificar, porque é o que a galera mais utiliza. Então, seria aqui uma campanha com 3 conjuntos de anúncio e um ads em cada conjunto. Beleza? O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa é o seguinte, a oferta já está validada. Então a gente não tem que ficar olhando nada do site para frente, porque teoricamente já está validado. Então a gente vai concentrar todas as nossas energias em olhar os números que são gerados no gerenciador de negócio. Então vai gastar aqui no dia R$97 no criativo, 97 no outro, 97 no outro. Ou seja, R$300 de investimento. Para a gente ficar no 0 a 0 aqui, teria que fazer, baseado no histórico dessa oferta, 3 vendas. Afinal de contas, o ticket médio é o mesmo que a gente colocou aqui de referência, tá? Então vamos pensar da seguinte forma. A gente subiu essas campanhas meia-noite. O Facebook, dentro dos primeiros 7 dias de veiculação, independente de qual que seja a fase que você esteja, se for fase de escala é do mesmo jeito, se for fase de teste público da mesma forma, se for teste criativo também. Nos 7 primeiros dias ele vai oscilar os públicos, vai ter uma oscilação maior dos públicos ao longo dos dias. Então, digamos que você tenha colocado aqui R$97 de orçamento, ele vai gastar R$700 em 7 dias.
aproximadamente. Só que ele não vai entregar os R$ 700 no mesmo público, tá? Ele vai pegar uma variação dentro de um grande público e entregar em várias variações diferentes para somar porções ao longo do período de amostragens de público que se conectem com você e te consigam fazer um bom CPA. Então, digamos que seja um público deste tamanho aqui, tá? E aí os criativos estão sendo veiculados para este público, tá? O A, o B e o C. Dentro desse grande público grande aqui, vamos pensar que esse público são homens de 30 anos mais. Então, homens que têm mais de 30 anos. A gente não colocou nenhum interesse, a gente não fez nada, deixamos aqui veiculação para o mundo inteiro, para vender para a América Latina, América do Norte, a Europa, enfim. Dentro dessa gama aqui de homens com mais de 30 anos, existem, digamos que o nosso nicho seja de homens que estejam com disfunção erétil, por exemplo, nicho adulto. Então, dentro desse nicho aqui, dentro dessa bolha gigante, tem homens que têm o problema e homens que não têm o problema. E dentro dos homens que não têm o problema, a gente não vai nem focar neles, porque não é público-alvo. Mas dentro dos homens que têm o problema, nós temos homens que têm a dor muito forte e que já querem encontrar a solução, homens que têm a dor forte, acabou de chegar. Homens que têm a dor forte e estão em busca da solução, e homens que têm a dor forte, estão em busca e querem exatamente encontrar a solução que você está oferecendo. Então, digamos que sejam 3 níveis de maturidade. Quem tem a dor, mas não está buscando a solução, quem tem a dor está buscando, e quem tem a dor está buscando com o formato ideal, com o preço que você está oferecendo, exatamente com a oferta que você tem. É um fundo bem abaixo no funil, né? Ou seja, existem 3 temperaturas diferentes para esse mesmo público. E todos esses homens que possuem o problema e que estão em um desses 3 níveis de consciência, eles têm características diferentes. Morar em lugares diferentes, têm anseios diferentes, classe social diferente, profissão diferente, costumes, hábitos, tudo diferente. E o Facebook sabe disso, e ao longo dos dias, dos 7 primeiros dias, ele vai entregar vai entregar o anúncio para homens, né? Ele vai tentar encontrar primeiramente homens que sofrem com aquilo e posteriormente encontrar homens que sofrem e buscar características em comum naturalmente neles. Então, por exemplo, digamos que nós temos aqui os homens quadrados, tá? E aí tem algumas porções de público aqui que são de homens quadrados. Aí nós temos aqui também os homens triângulo. Beleza? Vamos pensar que as formas geométricas aqui remetem a características diferentes. E nós temos aqui também o círculo. O Facebook, digamos que no primeiro dia, ele gaste o orçamento dos 3 anúncios para tentar vender para homens com essa característica aqui, tá? Com a característica triângulo. Ele vai gastar o orçamento. Então ele vai pegar a verba aqui, vai gastar a verba para encontrar homens com este perfil. E digamos que nesse dia aqui ele tenha encontrado um CPA médio de R$90. Tá? Então vamos colocar aqui um CPA de R$90. Beleza? O que isso significa? Significa que nós trocamos moeda. Nós gastamos 97 em cada um deles no primeiro dia para ter um faturamento de R$90 em cada um dos criativos. Digamos que os 3 tenham vendido. Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Ou seja, foi bom? Foi positivo? Cara, ficamos no 0 a 0. Pro primeiro dia, beleza, tá ok. A gente não toma nenhuma decisão no primeiro dia, porque é um teste. O que pode acontecer? Pode acontecer no dia seguinte do Facebook pegar os mesmos criativos, resolver entregar em homens com características de ser quadrado aqui e para esse público específico os criativos venderem muito. Então pode acontecer isso, tá? E neste caso, a gente teria pausado os criativos aqui de forma precipitada. Então, o que é importante acontecer? Pelo menos nos 3 primeiros dias que vocês rodarem campanha, se vocês tiverem condição financeira de manter os criativos ativos, mantenha, para você ter certeza de que o Facebook vai entregar em mais de um público diferente e ainda assim não vai converter. E o Facebook, sempre que ele tem logo de cara um resultado muito negativo, ele busca
mesmo que de forma desleal com outros anunciantes, te colocar num público muito qualificado. Porque ele quer que saia as primeiras vendas para ele tentar encontrar o caminho, né? Ele só vai encontrar depois que começar a sair vendas, né? E neste processo existe essa oscilação de público. Então, na tomada de decisão de teste criativo, recomendo que vocês tenham sangue frio pelo menos nas primeiras 48 horas, tá? E recomendado de pelo menos nas 72 horas iniciais que vocês não tomem decisões precipitadas. Então, é melhor, ao invés de subir campanhas com um orçamento mais alto, subir com um orçamento mais conservador e deixar rodar mais tempo. É mais assertivo do que eu subir, por exemplo, R$300 aqui, que seria o mesmo orçamento que vai gastar em 3 dias, em cada um dos criativos, gastar 900 num dia e você tomar a decisão precipitada, ter um resultado muito negativo. Então, no teste criativo, deixar rodar a campanha pelo menos 3 dias de forma saudável, tá? Eu também oriento, já aconteceu de orientar a pessoa de rodar apenas 2 dias, 48 horas. Geralmente aquela pessoa que tem menos verba, ela não tem tempo de ficar testando as coisas. Então se tem pouquíssima verba para tráfego, beleza. Você precisa tomar uma decisão mais rápida, mas se você pode esperar aqui 72 horas, eu recomendo que você faça, tá? Digamos que desses 3 criativos aqui, o criativo B tenha sido o criativo campeão. Então, desses 3 que nós testamos aqui, o criativo B teve um CPA de R$35. Vamos colocar R$30 que fica mais fácil a conta. Ele tenha feito, nesses 3 dias aqui, umas 10 vendas realizadas para dar um CPA médio de R$30. O que vocês vão fazer? Vocês vão levar esse criativo, digamos que os outros tenham ficado ruins, tá? Então os outros, depois de 3 dias eles não mantiveram um CPA interessante, vocês vão pausar eles e vocês vão pegar este criativo B e ir para a próxima fase, que é a de teste de público ou teste de escala, né? Que é um outro nome similar que a gente pode dar aqui também nessa ocasião. E aí, alguém tem alguma dúvida em relação a isso aqui? Não. Tranquilo? Então beleza, vamos prosseguir. Só uma dúvida. Existe mais de um tipo, por exemplo, de estrutura de campanha para mim poder validar os meus criativos, ou sempre vai ser 3, cada criativo em um conjunto, ABO, CBO? Cara, você pode, por exemplo, se você quiser adotar uma política de se tornar especialista através de campanhas de CBO, a galera tem cada vez mais focado em, eu quero me tornar um cara bom em entender como funcionam as campanhas de CBO, como funcionam as campanhas de ABO. São jeitos completamente diferentes de operar. Você pode também utilizar a estratégia de CBO aqui, então você subiria R$300 e colocaria esses criativos para disputar entre si. Você pode colocar um criativo por conjunto do mesmo jeito, você pode colocar os 3 criativos no mesmo conjunto e duplicar o conjunto 2, 3 vezes, é possível também. No CBO, a única diferença é que o Facebook escolheria onde gastar a verba. Ele não gastaria de forma linear nos criativos. Se você está veiculando a campanha para um funil muito validado, já validado, a campanha de CBO aqui pode ser uma boa opção. Eu não citei ela nesse formato aqui, porque eu escolhi o formato ABO para fazer o teste aqui no caso. Mas dá também, então você poderia subir 133, por exemplo, entendeu? CBO, e o orçamento lá a nível de campanha, Facebook dividindo ali o tráfego. Sempre que você sobe CBO no primeiro dia, o Facebook vai gastar no máximo, no caso aqui 33% para cada, né? Ele vai gastar no máximo 40% em um e nos outros gastar de forma equilibrada. Então, as primeiras 48 horas geralmente ele gasta muito parecido nos conjuntos, mesmo que seja em CBO e teoricamente ele possa escolher em qual gastar, ele vai gastar de forma linear também. Então, é uma possibilidade. Beleza? Isso aqui não é uma regra, não. E agora entramos na fase 2 aqui, né? Fase 2 aqui é teste de público. Ou, vou colocar um segundo nome aqui, teste de escala. O objetivo aqui é entender e de sacramentar que o criativo 2 é de fato um criativo campeão, um criativo que vai te gerar receita de forma consistente e lucrativa, tá? A tomada de decisão aqui é em um outro formato, também não é igual ao formato de teste criativo. No teste de escala, a gente pode ser um pouco mais agressivo. Então, nós vamos pegar aqui o criativo 2. A primeira coisa que a gente vai fazer com o criativo 2 é ramificar
pelo menos mais 3 criativos que são parecidos com o criativo 2. Então, digamos que o criativo 2 não, desculpa, o criativo B. Digamos que o criativo B seja um vídeo de 30 segundos em que, no caso que a oferta seria de nicho adulto, né, de disfunção erétil, que seja um homem dando um depoimento de que aquele produto resolveu a vida dele. Eu sofri de disfunção erétil, conheci o método do Dr. X, e aí a partir desse momento eu consegui resolver o meu problema, hoje eu sou um homem plenamente feliz, satisfeito com minha parceira, não sofro mais, não tenho constrangimento, ponto. Digamos que seja um criativo em formato de depoimento. Você pode pegar outros depoimentos com o mesmo script, só que outras pessoas falando. É uma variação do mesmo criativo. Às vezes você nem precisa de fazer tanto assim, que é mais trabalhoso. Você pode trocar a voz da narração no criativo. Você pode trocar o fundo, colocar um mosaico, colocar uma outra headline, enfim, pode fazer um pequeno corte no vídeo. A ideia aqui é fazer variações de um criativo já validado. Tá? Então, digamos que os criativos validados aqui vão gerar 3 criativos. O B1, o B2 e o B3. Tá? Então, o criativo B ele gera 3 ramificações. No teste de público ou teste de escala, que seria a mesma coisa aqui, vocês vão partir para uma análise e formato de campanha diferente. Daí sim eu recomendo que vocês façam sempre em CBO, pelo menos diante do Facebook atualmente, tá, gente? As campanhas de CBO, e isso é uma informação técnica que a nossa gerente do Facebook já nos passou algumas vezes, de que as campanhas em CBO, elas têm tido desconto na exibição de leilão do Facebook. Por que eles têm dado esse desconto? Porque as campanhas de CBO fornecem muito mais informações para o algoritmo do Facebook. E quanto mais inteligente o algoritmo fica, mais otimizado é para a plataforma e mais tendência de gerar resultado para os anunciantes tem. Então, eles estão estimulando as pessoas a anunciarem utilizando campanhas de CBO, porque para eles é muito mais vantagem, colhe muito mais informações e, consequentemente, existe o estímulo de deixar as campanhas de CBO mais baratas. Não que o CPA vai ser mais barato, geralmente o CPM das campanhas se torna mais barato, ou seja, você paga menos para ter o seu anúncio exibido para aquela fatia de público ali. Então, vamos subir as campanhas em formato de CBO. Nesse caso aqui, no teste de público / teste de escala, nós vamos subir 2 ou 3 ticket médios de orçamento para validar se isso aqui vai funcionar ou não. E nós vamos multiplicar essa campanha, que está com 2 ou 3 tickets de orçamento, pelo menos 3 vezes, tá? Então nós vamos ter pelo menos 3 campanhas. Nesse cenário aqui eu vou configurar como se fossem 3 campanhas, tá? Então vai ficar 3 campanhas CBO, como vocês sabem, com 3 conjuntos de anúncio e 4 anúncios. Lembrando, é o anúncio B, que é o que foi validado anteriormente, mais suas variações. Você pode colocar eles para disputar entre si. Então aqui nós vamos ter um total de orçamento, digamos que seja 3 vezes o ticket aqui, R$ 297 de orçamento, ou 300, enfim, não muda nada, vezes 3, né? Então, R$ 900 de orçamento em média, tá? Essa campanha vai ser veiculada, programada para rodar para o dia seguinte. Eu recomendo que vocês sempre subam para o dia seguinte, para que dê tempo de aprovar as campanhas, né, que estarão em análise. E a tomada de decisão aqui vai passar a ser em no máximo 48 horas. Por que eu digo no máximo? A depender de como a campanha vai começar, isso aqui é importante vocês pegarem. Nós vamos tomar a decisão no primeiro dia. A depender de como ela vai começar, nós vamos tomar a decisão no segundo dia. No máximo no segundo dia. No sentido de que, Otávio? De pausar a campanha, de escalar, de mexer nela, de pausar conjunto? Não. Quando eu digo de tomar a decisão, eu estou sempre me referindo a cortar campanhas ruins, de pausar. Então não é necessariamente aumentar o orçamento, não é necessariamente colocar novos criativos, não. Somente de pausar, de cortar campanhas ruins e de validar se o criativo B aqui de fato é um criativo validado ou não. Então, digamos que a gente tenha subido aqui 3 campanhas, R$ 297 em cada campanha, 3 conjuntos por campanha, tá? Lembrando, campanhas em CBO não se pausa criativo, perdão, não se pausa conjunto
de anúncio e nem criativo, tá? Campanha de CBO, você toma apenas uma decisão quando o assunto é pausar. Ou você pausa a própria campanha e mata ela, ou você aumenta o orçamento ou reduz o orçamento. São 3 opções. Ah, Otávio, eu não posso criar mais conjuntos? Não faz sentido. Ah, Otávio, eu posso criar mais criativos e botar lá dentro? Não faz sentido. Por quê? Quando você coloca mais criativos, você reinicia a inteligência da campanha. Quando você pausa conjunto, você troca completamente o cálculo do Facebook em relação à inserção de leilão para um novo cálculo, que pode também matar sua campanha. Pode ser que não mate? Pode ser, mas você corre um risco gigante de você pausar um conjunto, mesmo que ele estivesse com CPA alto, e essa campanha simplesmente morrer. Até o conjunto que estava bom, vendendo bem, para de vender. Por quê? O Facebook vai ser obrigado a continuar gastando o seu orçamento. Então ele vai alocar o seu orçamento num outro conjunto. E aí ele pode mudar o público pela necessidade de ter que gastar o seu orçamento. Então pode ser que você dê um tiro no pé, então não faz sentido. Então em campanha de CBO, coloquei aqui o criativo B e as suas variações, subimos campanha. Digamos que no final do primeiro dia, nós tenhamos o seguinte resultado, tá? Isso aqui, final do primeiro dia. Lembrando que, o que seria um CPA ideal aqui? O objetivo da campanha aqui é um CPA de R$70, tá? Otávio, por que um CPA de 70 não é pouco? Não, para essa fase e para o momento em que o pixel ainda não está otimizado, que o conjunto de anúncios não tem a otimização necessária, um CPA de 70 é como se você estivesse lucrando um pouquinho ali, pô, de forma líquida, 20% de ROI líquido, tá? Baseado no ticket médio da oferta. Então a gente pode pagar até R$70 por uma venda realizada, beleza? No final do primeiro dia, vai ter gasto R$300 em cada campanha. Digamos que a campanha número 1 tenha tido um CPA de R$150. Ou seja, 2 vendas realizadas. A campanha 2 tenha tido um CPA de R$50. Ou seja, 6 vendas realizadas. E a campanha 3 tenha tido um CPA de R$300. Tenha feito apenas uma venda. Então, nesse primeiro cenário, nós fizemos 2 vendas, nesse cenário, 6 vendas, e nesse cenário, apenas uma venda realizada. Qual que vai ser a decisão a ser tomada no primeiro dia? Otávio, vai ser tomada já uma decisão no primeiro dia? Vai ser tomada uma decisão no primeiro dia. Qual decisão? De pausar essa campanha aqui. Campanha 3, com CPA de R$300. Por que a gente vai tomar essa decisão, Otávio? Por que a gente não vai esperar os mesmos 3 dias? Porque o criativo ele já passou pela fase de teste, ou seja, criativo campeão, ele precisa de dar indícios de venda pelo menos no primeiro dia. No pior dos casos, no segundo dia. Porque ele já passou pela fase anterior de aprendizagem. Então a gente sabe que aquela vertente para aquele funil funciona bem. Então a gente não faz sentido ficar dando mole para ele. Então a gente vai pausar essa campanha aqui de baixo. Deu um super prejuízo, né? Essa aqui, a campanha campeã, né? A campanha de formato campeã. E aqui, essa campanha é uma campanha ruim, que também deu prejuízo. A gente vai fazer alguma coisa aqui mais brusca. O que eu faria, tá? Aqui vocês têm 2 opções. Ou vocês mantêm essa campanha com este orçamento pro dia seguinte e espera começar a ter gasto ali, gastar mais uns R$100 e ver se ela vai baixar o CPA. Ou vocês reduzem o orçamento dessa campanha. Por experiência própria, o que mais funciona? Reduzir o orçamento da campanha. Então, a gente vai dividir aqui o orçamento por 2, tá? Então, símbolo de divisão, acho que é isso aqui, né? Então, nós vamos abaixar o orçamento da campanha para R$150. É um novo orçamento. Essa que fez 6 vendas, a gente vai mexer? Não, a gente vai deixar a campanha do mesmo jeito. Ah, não posso escalar o resultado, tá? Não é melhor aumentar? Com 24 horas de campanha, corre o risco, não o que vai acontecer, mas corre o risco, é um risco pequeno, mas corre do Facebook no dia seguinte pegar essa campanha e veicular num público que não vai vender nada. E aí, se não vender nada, você vai ter escalado uma campanha que entregou no dia seguinte num público ruim e você perdeu o dinheiro. Então, você vai deixar como tá? Então, no segundo dia, na verdade não, né? A gente vai aqui pro terceiro dia. Não, segundo dia, na verdade. Não.
Segundo dia. Não, segundo dia. Tá, o desenrolar do segundo dia. Nós temos duas campanhas ativas. Então, nós temos uma campanha com R$150 de orçamento e uma outra campanha com R$300 de orçamento. Digamos que no final do dia, essa campanha tenha feito duas vendas. CPA 75. Parecendo 9, né? E essa aqui, temos tido aí um CPA, 3 vendas, um CPA de R$100. Ok, Otávio. Vamos lá. Duas campanhas rodaram, uma com orçamento de 150, outra com orçamento de 300. A campanha com orçamento de 150, ela deu uma melhorada e o CPA baixou para 75, ou seja, está no limite do aceitável ali. A gente vai fazer alguma coisa com essa campanha? Não. Vai pausar? Não. Vai deixar rodando? Vai. Por quê? Você recuou o orçamento e ela deu uma encaixada no CPA. Acontece muito disso. Por quê? Quando você reduz o orçamento de uma campanha, você está dizendo para o Facebook o seguinte: Facebook, eu não estou satisfeito com os resultados. Ponto. Pô, se você estivesse satisfeito, o que você faria? Aumentaria o orçamento. Ou manteria como está. Se você reduz o orçamento, você diz para o Facebook que não está legal. Você obriga o Facebook a mudar o público. Porque, pô, é um alerta vermelho, velho. O anunciante reduziu o orçamento, ele está prestes a pausar a campanha. O Facebook vai continuar arrecadando, ele vai mudar o público. E é uma forma de você dizer para o Facebook isso, nesse caso aqui, reduzindo 50% da verba, né? Uma redução bem drástica. Na campanha de R$300, nós tivemos um CPA de R$100. Ok, Otávio, aqui teoricamente então tem que reduzir o orçamento um pouquinho, mostrar para o Facebook que não estou satisfeito com o resultado? Não. Por quê? Na fase de teste de público, ao passar do primeiro dia, você para de olhar o resultado diário e passa a olhar o resultado no tempo total daquela campanha. Ou no tempo total, ou nos últimos 7 dias, por exemplo. Nesse caso aqui, são 2 dias, então, no tempo total. Analisando essa campanha no tempo total, nós tivemos aqui a campanha 2, tá? Uma análise só da campanha 2 para tomada de decisão. Nós tivemos aqui R$600 gastos para 9 vendas realizadas. Quanto que dá esse CPA, gente? Quem consegue dividir para mim, por favor? 600 dividido por 9. R$66 de CPA. Pô, Otávio. O CPA é interessante. E digamos que essa campanha de cima, que é aquela que estava em R$300, tivemos 2 vendas e a gente reduziu o orçamento, a gente tem deixado rolar. Então a gente teve aqui um total de R$450 gastos nesses 2 dias, que é essa primeira campanha, com 4 vendas realizadas e um CPA de uns R$110 mais ou menos, né? 115, era mais ou menos isso de CPA. Então nós tivemos aqui, fazendo uma análise durante as primeiras 48 horas, a campanha número 2, CPA de R$66, está voando. Campanha número 1, R$450 gastos, 4 vendas realizadas, R$115 de CPA. O que nós vamos fazer nesse caso? Qual decisão vocês tomariam aqui? 48 horas de campanha rodando. O que vem na cabeça? Escalar de 66. Opção número 1, escalar. Ou seja, pegar a verba e alocar ela nessa campanha aqui campeã. Você, Wender. Também. Escalar, Camila. Também. Uma opção natural de escalar. Essa opção de escalar, ela é factível, é plausível de se arriscar. Só que vocês continuam correndo o risco de, nos primeiros 7 dias, o Facebook simplesmente falar o seguinte: eu acho que eu consigo encontrar um público ainda melhor para esse cara. E no dia seguinte o Facebook decidir entregar num outro público. E aí você vai ter escalado uma campanha que teoricamente entregaria no mesmo público e geraria o mesmo resultado, mas o Facebook pode simplesmente mudar a ideia dele. É ruim? Não é ruim, porque quando você escala a campanha, não necessariamente é ruim na verdade, tá? Quando você escala a campanha, o que você diz pro Facebook? Facebook, nesse setup tá me dando ROI, cara. Eu quero que você me entregue o mesmo resultado ou um resultado melhor com mais verba. Só que o Facebook ele pode fazer alteração de público ali e tudo mais. E aí você vai condenar essa campanha? Não, você não vai condenar.
Você precisa de ter sangue frio e esperar. Nos primeiros 7 dias é muito normal de ocorrer oscilações. E existe um outro fator aqui também, que é a competitividade no leilão. Tem dia que o leilão está mais competitivo e tem dia que está menos competitivo. Ou seja, tem dia que tem milhares de anunciantes brigando pelo mesmo público e tem dia que tem menos anunciantes. Quando tem mais, tudo se torna mais caro e a dificuldade de se vender se torna mais alta, porque tem gente comprando de todo mundo. E quando tem pouco anunciante, é mais fácil de se almejar aqui um bom CPA. Então, beleza. Nesse cenário aqui, vamos tomar a decisão de segurar a campanha. A gente poderia escalar, não vamos mexer, vamos segurar. E nesse cenário aqui, a gente vai manter o orçamento de 150. Por quê? Porque nós tivemos aqui uma redução drástica de resultado, né? A campanha que estava com CPA de 150 caiu para 75, a gente vai ver se ela vai se manter aqui. Entramos então no nosso terceiro dia de campanha rodando. Então nós temos as mesmas duas campanhas com o mesmo orçamento. 150, 300 reais. E aí, antes de avançar aqui e explicar como que, o que aconteceria com essa campanha, eu vou dar um passo adiante aqui e explicar uma outra coisa. E aí eu volto e dou sequência na aula. Digamos que eu quero, na verdade, explicar para vocês teoricamente o que eu acredito, tá, que funcione essa fase de aprendizado do Facebook, né? Eu vou explicar para vocês como eu acredito. Otávio, isso existe informação técnica dessa na própria documentação do Facebook? Existe uma forma interpretativa. Eu vou mostrar como que eu interpreto o que está escrito na documentação do próprio Facebook sobre a fase de aprendizado, tá? Então, fase aprendizado. Tá? Vamos lá. Digamos que você tenha gasto 300 reais de orçamento para esse público aqui, que é aquele mesmo público que eu já expliquei, homens de 30 anos mais que sofrem com disfunção erétil. E o Facebook tenha veiculado para 2.000 pessoas o anúncio, tá? Tô dando, então, não, pior que 2.000 pessoas vai dar um CPM altíssimo. Digamos que tenha veiculado para 10.000 pessoas a sua verba. Aí, digamos que dentro desse grande público tenha sido suficiente para pegar uma fatia desse tamanho aqui, tá? 10.000 pessoas aqui. Então, aqui tem 10.000 pessoas. No dia seguinte, o que o Facebook vai fazer? Ele vai mudar 100% do público, da exibição do anúncio para um novo público? Não, ele não vai pegar 100% e mudar. Ele vai sempre manter um pedaço. Ele vai pegar aqui uma pequena fração desses 10.000 aqui, digamos que sejam 2.000 pessoas, e vai manter no mesmo perfil. Então, de toda a verba que você vai gastar no dia seguinte, 2.000 vai para aqui. Mais 2.000 pessoas, isso no dia seguinte, tá? Mais 2.000 pessoas vão ser impactadas de outra forma. São pessoas que têm algumas das características similares com essas de cima. É como se fosse um lookalike natural. O Facebook faz isso via algoritmo. E os outros 6.000 aqui, né, as outras 6.000 impressões, vão ser veiculadas para um público completamente novo, tá? Finalizando aqui as 10.000 impressões. Aonde que nós temos resultados garantidos aqui? Praticamente garantidos. Aqui e aqui. São resultados praticamente garantidos. Por quê? Por pessoas que têm características e pessoas que têm algumas características com o público de cima. E aqui é uma incógnita por completo. E aqui é uma incógnita mesmo. Pode ser que tenha muito resultado, pode ser que não. A maior parte do orçamento vai ser gasta aqui. Então, se você tiver um CPA mais alto, muito provavelmente significa que os públicos validados que o Facebook já encontrou venderam e tudo mais, e a nova fatia que ele veiculou não foi suficiente para gerar um bom CPA. Então, a tomada de decisão nos primeiros 7 dias, qualquer decisão que você tome, você tem que ter ciência que você está tomando em cima deste cenário aqui, de que o Facebook ainda está buscando uma consolidação das exibições dos anúncios. Após os 7 primeiros dias, a lógica de verba gasta em público consolidado e público novo se torna menor. O Facebook ele vai, ao invés de pegar aqui, no caso aqui, vou pensar em porcentagem, tá? No caso aqui 20%. Ao invés de pegar 20% e veicular no público validado, ele vai inverter a ordem.
ele vai pegar 60% da sua verba, público validado, que digamos que seja esse. 10% da verba, digamos que ele pegue e coloque aqui num público totalmente novo. E 30% da verba aqui, digamos que ele pegue e gaste num público que é similar a esse de cima. Isso após a fase de aprendizado, ou seja, a chance de você ter menos oscilação de resultado após a fase de aprendizado, ela é muito menor, né? De você ter menos oscilação e, consequentemente, manter um CPA interessante. Então, dentro da fase de aprendizado, é muito importante que você não tome decisões drásticas. Pô, a campanha vendeu muito bem os 2 primeiros dias, Otávio. O terceiro dia foi uma bosta, o quarto dia foi mediano, o quinto dia foi horrível. Pausa a campanha? Cara, às vezes não. Às vezes você vai olhar o cenário geral daquela campanha e tomar uma decisão. A campanha está no 0 a 0. Você vai pausar? Eu não vejo sentido. Eu não vou aumentar o orçamento também. No máximo, reduzir um pouco o orçamento para mostrar para o Facebook que eu estou insatisfeito. Aconteceu com... Não sei se foi tanto com você quanto com você, de vocês reduzirem o orçamento e a campanha encaixar o CPA, né? Pô, tá com orçamento de R$100, reduz pela metade, a campanha explode de vender. Você disse pro Facebook que você estava insatisfeito com os resultados e ele naturalmente vai entregar um público mais qualificado, ou talvez na melhor fatia que ele tenha, para ver se na melhor fatia vai comprar de você ou não, né? Pessoas que têm perfil de consumo e tudo mais. Então, é basicamente isso que eu tenho para passar sobre tomada de decisão em fase de aprendizado. E aí, voltando para o cenário aqui, já entendendo a aplicação disso, nós temos 2 campanhas. R$150 gasta em uma, R$300 gasta na outra. Aqui lembrando que é a veiculação do terceiro dia de campanha. Então essa campanha de cima vai ter gasto ao longo dos 3 dias R$600. E essa de baixo terá completado R$900. Beleza? Se essa campanha de cima, mesmo com você reduzindo o orçamento, se o CPA dela não continuar tendendo a cair ao longo dos dias, você pode reduzir ainda mais o orçamento, como você pode resolver pausar. Vai depender muito do seu bolso e até onde você quer sangrar para ver se vai validar ou não. É uma tomada de decisão muito pessoal. Eu, Otávio, deixaria a campanha rodando se estiver me dando empate. Eu deixo rodando, porque estou trocando moeda para acumular dado. Eu acho interessante isso, desde que eu use aqueles dados para tomada de decisão e para otimizações. Prejuízo que você esteja tomando, que você toma a decisão de pausar ou não? Nessa fase que já tendo o criativo validado, 20, 30% negativo ao longo do período, eu já pausaria. Pausaria a campanha. Nesse caso aqui, a gente está com a campanha dando 0 a 0, ou um prejuízo muito pequeno por venda, e essa campanha aqui dando lucro. Ao final do terceiro dia, se essa campanha mantivesse um bom CPA, eu escalaria o orçamento dela. Tá? Aqui vocês têm algumas opções. Você pode ser mais abrupto e tentar dobrar o orçamento, você pode ser mais linear, você pode escalar 10 vezes. Depende muito da sua estratégia, do seu volume financeiro e de qual meta você estipulou para aquela oferta ali em específico dentro do período de tempo que você quer. E estratégia de escala varia muito, né? Então nem sempre a estratégia de escala linear, que é quando você aumenta o orçamento devagar ao longo dos dias, ao longo do período da campanha, vai ser o que vai melhor funcionar. Às vezes você vai conseguir escalar muito bem verticalmente. Sai de um orçamento de R$300 para R$3.000, por exemplo, no dia, e ela segura o resultado, né? Digamos que aqui a gente vai adotar a estratégia de escala linear. Então a gente vai subir aqui de 20% a 30% do orçamento. Que seja aqui seus 30%. Vai sair de R$300 para R$400 de verba. Aqui nessa de cima, você tem a opção de ou manter como tal, reduzir um pouco o orçamento ainda mais, para 120 ou R$97 que seja, para ver se a conta encaixa. A partir daí, é um trabalho contínuo de testar novos criativos, voltar eles para a fase anterior, testar público, tirar país, remover país, analisar número, estar à frente do computador, analisando como tudo está acontecendo, tomando decisão. É isso. O game é só esse, velho. Basicamente. Vocês têm dúvidas? Eu tenho. Naquela faixa que você explicou sobre as fatias de público, que depois que passa os 7 dias, ele inverte o papel e começa a gastar mais orçamento naquilo que mais está funcionando.
Isso, para que isso aconteça, depende daquelas 50 conversões semana lá do Facebook, ou de toda forma vai acontecer? Vai acontecer, de toda forma. As 50 conversões é o seguinte, o Facebook ele diz que o recomendado é que você tenha 50 ou mais conversões para que você consiga dar muita informação para ele e que quando ele vire a chave para veicular no público mais validado, ele tem mais informação. É mais fácil com mais gente, né? Você validar, igual o teste de medicamento. Validar com 10 pessoas é uma assertividade, validar com 1000 é um outro nível de assertividade. Então, nesse caso, mas se você bater 15 conversões, você precisaria de ter chegado nas 50? Não. O Facebook, não, nem sempre. Quando chega nas 50, ele já vira a chave, a campanha sai de fase de aprendizado. Quando não chega, ele vai entender internamente se deu ou não, e ele pode trocar a chavinha da sua campanha para ativo, ou pode manter em aprendizado, ou pode colocar aprendizado limitado. Que é quando ele diz o seguinte, olha, não foi suficiente para validar um público para me entregar o orçamento para você. Para me entregar o orçamento no público validado. Aí ele vai te pedir para ou mexer no público, pode ser estreitar, pode ser expandir, ou pedir para você aumentar o orçamento. Geralmente é aumentar o orçamento. Ele fala, olha, eu preciso de um pouco mais de verba para que eu tenha mais conversões e consiga encontrar um público ideal, tá? Mas se você conseguir aqui, historicamente, tá? Pô, 20, 25 conversões no período de 7 dias, vai dar a conversão suficiente para poder sair da fase de aprendizado. Beleza? É basicamente isso. É isso, galera. Tomada de decisão em relação às campanhas é isso. Existem outros temas mais avançados, mas aí eu não acredito que, para o momento atual, aqui vai fazer sentido a gente entrar em relação à relação de frequência com o Facebook e tudo mais. Na prática, vocês vão acabar vendo isso e nós teremos outras oportunidades também de fazer. Beleza? Então é isso, galera. Com essa aula de hoje, vocês aprenderam a tomar decisão certa no momento certo. A partir de agora, quando vocês olharem para as campanhas de vocês terão uma metodologia de análise para a tomada de decisão do que fazer, como fazer e quando fazer. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Fica aqui o reforço para vocês conhecerem a comunidade Efeito Dólar. Lá você vai aprender a ingressar no mercado internacional, vender produtos digitais para vários países do mundo e ganhar boas comissões em dólar, seja como afiliado, seja também se aventurando como produtor neste vasto mercado, beleza? É isso aí, vamos para o nosso próximo episódio, né? Episódio número 6. Já sai para vocês aí com muito carinho. Valeu!